Você deve ter visto uma dezena de vídeos aqui na internet falando o que você tem e o que você não tem que fazer com o seu dinheiro. Esse não é um vídeo te falando isso. Porque o que você tem que fazer com o seu dinheiro é óbvio. Você tem que poupar, você tem que investir. O que eu vou te falar aqui é como você tem que agir como pessoa para que você tenha a capacidade de conquistar e gerir esse dinheiro. Então, eu vou falar aqui 4 coisas que você precisa ser capaz de fazer, e eu vou falar isso depois de ter estudado a vida e a forma de investir do maior investidor do mundo, o Warren Buffett. Meu nome é Paulo Filho, eu sou educador financeiro, e aqui a gente fala de investimento e geração de riquezas para que você possa ter uma relação mais tranquila com o seu dinheiro. Então já se inscreve aqui no canal para você ficar tranquilo. E aí, se você pegar as falas do Warren Buffett, ele tem até 2 regras muito famosas do que ele diz que as pessoas devem fazer com dinheiro, né? A primeira é nunca perca dinheiro, e a segunda é nunca esqueça da primeira. E sério, ele sempre fala isso. Só que nessa vida tem coisas muito mais importantes do que o que uma pessoa fala, que na verdade é o que essa pessoa faz. Só que tão importante quanto aquilo que a pessoa faz é aquilo que a pessoa não faz. Então, essas 4 coisas que eu vou falar aqui para vocês nesse vídeo são coisas que o Warren Buffett não fez ao longo da vida dele e que permitiram que ele continuasse no caminho dos investimentos e se tornasse aqui a pessoa física, né, vamos dizer assim, bem entre aspas, pessoa física, com o maior patrimônio do mundo. E essas coisas que ele não fez contribuíram demais para o aumento de patrimônio dele, segundo ele mesmo. E quando eu estava estudando sobre a vida dele, né, eu confesso que eu fiquei até um pouco preocupado de que essas coisas pudessem não se aplicar muito bem no mercado brasileiro. Porque isso é um cuidado muito sério que a gente precisa ter, galera, que muita gente não fala aqui pra vocês na internet, tá? Quando a gente estuda a vida desses figurões aí, o que eles fizeram com o dinheiro, muitas vezes o que eles fizeram não se encaixa muito bem no mercado brasileiro. Por exemplo, o Robert Kiyosaki, lá do Pai Rico, Pai Pobre. Muita coisa do que ele fala lá no livro dele não se encaixa na realidade brasileira, não. É uma crítica muito grande que eu tenho ao livro dele, por exemplo. Mas não é o assunto aqui. Essas 4 coisas que o Warren Buffett fez, realmente elas se encaixam no mercado brasileiro, porque não é um negócio de mercado em si, é mais de comportamento. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre as 4 coisas que o Warren Buffett não fez. Número 1, não manchar a sua reputação. E aí, a reputação, galera, ela é um ativo que não tem como a gente colocar valor nele. Ela é um ativo inestimável. E ao mesmo tempo que leva anos para você construir uma boa reputação, leva 5 minutos ou menos, às vezes, para destruir uma reputação, ainda mais nesses tempos de redes sociais que a gente vive, né? E isso não vale só para os grandes investidores. Isso vale para qualquer pessoa que está tentando ganhar dinheiro e crescer profissionalmente. Então, você não pode destruir a sua reputação. Seja com decisões éticas questionáveis que muita gente tem por aí, né? Ou com promessas que você não cumpre. Quando você faz isso, você acaba fechando portas que podem ser importantes para você lá na frente. Isso porque no mundo das finanças e no mundo profissional como um todo, a confiança ela é a base de qualquer relacionamento. Uma vez que você perde essa confiança, fica muito mais difícil de você conseguir novas oportunidades. Se as pessoas não confiam no seu caráter, você acha que elas vão dar alguma moral para você? Te contratar ou fazer negócio com você? Não vão, galera. Uma reputação manchada, ela custa muito caro no longo prazo. E aí percebam que eu não estou falando só de perder dinheiro. Porque afinal de contas, o mercado de ação, o home broker, ele não sabe quem você é. Mas eu estou falando aqui de oportunidade profissional mesmo, galera. Você pode perder grandes oportunidades de fazer negócios bons e melhores no futuro. E aí tem uma coisa que o Buffett sempre fala, né? Que é mais importante você ser honesto do que parecer inteligente. E quantas vezes a gente não vê casos em que a pessoa mais indicada para um cargo ou para fazer alguma coisa, ela não é escolhida, justamente porque a pessoa que está escolhendo confia mais em outra pessoa que talvez não seja a mais preparada para fazer aquilo. Então, se a sua reputação é questionável, ninguém vai confiar em você, mesmo que você tenha as melhores credenciais. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma reputação forte, as pessoas e empresas elas confiam mais em você. E isso abre espaço para você conseguir um emprego melhor, para você conseguir um investimento melhor e até para fazer parcerias mais lucrativas. E isso, claro, tudo isso coloca mais dinheiro no seu bolso. Por isso que é tão importante e está tão atrelado com a questão financeira. Então, acho que com isso você tem bons argumentos para entender que manter uma boa reputação é essencial para você ganhar mais dinheiro, não é mesmo? E aí, número 2, não ficar preso a uma única estratégia. Um dos grandes erros que muita gente comete é acreditar que uma única estratégia vai funcionar para 100% dos casos. É aquela velha história, galera. Para a pessoa que só sabe usar martelo,
o mundo é cheio de prego. Se você pegar a carreira do Buffett como investidor, ele sempre foi extremamente consistente. Só que ele também soube adaptar a estratégia dele de acordo com o momento. Gente, ele passou por 14 grandes crises. Você acha que a estratégia que ele usou para uma das crises foi a mesma que ele usou para as outras 13? Geralmente, não, porque as crises são diferentes, elas afetam ramos diferentes do mercado. E a estratégia que ele usou no momento de crise não é a mesma estratégia que ele usou no momento que o mercado estava voando. Então, a gente tem lá um plano A, a gente tem que ter o plano A, só que a gente também tem que ter o plano B, o plano C e, eventualmente, o plano D. Se você aposta todas as suas fichas numa única estratégia, seja um único emprego, um único tipo de investimento ou uma única fonte de renda, você está correndo um risco gigante. Imagina, por exemplo, que a sua única fonte de renda é o emprego atual que você está. E aí, de uma hora para outra, por algum motivo que está fora do seu controle, mesmo que você esteja fazendo um bom trabalho, você perde esse emprego. O que você faz? Se você não tiver um plano B, essa situação pode virar uma crise financeira. E quando a gente fala de investimento, galera, mais ainda, né? Imagina uma pessoa que não diversifica, que investe só em um ativo ou só em um tipo de ativo. Se tiver uma crise naquele setor, essa pessoa pode se complicar. Por isso que já tem muito vídeo aqui no canal falando de como diversificação é importante, né? Vou até deixar um card aqui para vocês verem depois, tá legal? Mas você tem que entender que diversificação é fundamental. O Warren Buffett sempre disse isso, e eu também sempre digo aqui para vocês, né? Por quê? Porque quando você diversifica, tá diluindo o seu risco. E às vezes um setor que não está indo muito bem na sua carteira, ele pode ser compensado por outro que está indo muito bem naquela época. Então, por isso diversificação é muito importante. E por fim, você tem que ter estratégias, plano A, B, C e D, que façam sentido para você. E de novo, é como eu sempre falo, muita gente comete o erro de copiar a estratégia dos outros. Aí a pessoa vê que fulano de tal ganhou muito dinheiro de uma forma, vai lá e tenta fazer a mesma coisa. Mas antes, você tem que considerar se essa forma faz sentido para você, ou se está no momento de fazer aquilo. Por isso que é importante entender o que faz sentido e o que não faz sentido dentro da sua realidade e construir uma estratégia baseado nisso. Mas tem que ser a sua estratégia. Não pode ser estratégia copiada dos outros. Item número 3. Não dependa do dinheiro dos outros. E aqui eu não estou falando só de não pedir dinheiro emprestado ou de evitar fazer dívida, mas de construir uma vida em que você não dependa do dinheiro dos outros para sobreviver ou prosperar. E aí primeiro eu vou falar das dívidas, para ficar bem claro aqui o que eu quero dizer com esse tópico. Se você está constantemente dependendo de crédito, seja de outras pessoas ou pior, do banco, para manter um estilo de vida, você está se colocando em uma posição de extrema vulnerabilidade. O que isso quer dizer, galera? Se você está todo mês entrando no cartão de crédito e vivendo esse mês com o dinheiro do mês que vem, quer dizer que você vai pagar a fatura do mês que vem, cara, isso é extremamente perigoso, porque no mês que vem pode ser que você não tenha renda para cobrir aquela dívida. E aí, como que você vai fazer? Então, isso é uma posição de muita vulnerabilidade. Se você está numa posição dessa, o seu foco tem que ser sair dessa posição o mais rápido possível. E eu sei que é complicado, galera. Eu já estive nessa situação, acredita em mim. E como que eu saí dela? Fazendo renda extra. Por isso que eu falo, galera, a renda extra é a melhor amiga do pobre. Se você quiser dicas sobre renda extra, tem esse vídeo aqui que eu vou deixar linkado para você. E ainda falando um pouco sobre dívidas, tem muita gente por aí falando nas redes sociais, em shorts, etc., que dívida pode ser uma ferramenta para você alavancar e ganhar mais dinheiro, né? Isso até tem um fundo de verdade se você for rico. Agora, você e eu que somos pobres, a dívida é um risco enorme pra gente. Porque a chance de você não conseguir pagar essa dívida e virar uma bola de neve é enorme. Por isso que a gente tem que viver dentro das nossas possibilidades e evitar ao máximo depender de um dinheiro que não é seu. Porque quando você empresta o dinheiro, galera, para você contrair uma dívida, aquele dinheiro não é seu. Se você não devolver esse dinheiro que você emprestou, você vai ter que pagar muito mais caro por ele. E olha só, esse nem é o maior problema. O maior problema é que quando você depende do dinheiro dos outros, isso também impacta na sua autoconfiança, na sua autoimagem. Quando você sabe que você constrói algo que é seu, com aquilo que você colocou, com os seus recursos, isso dá um sentimento de realização para você. E esse sentimento é que vai fazer com que você queira crescer, ou continuar crescendo, né, financeiramente. Finanças é mais sobre psicologia do que qualquer outra coisa. Se você não depende dos outros, essa independência no longo prazo,
é que vai fazer com que você continue crescendo. Se você depende dos outros, você está um pouco amarrado. Você sempre vai estar amarrado ao quanto o outro pode te ajudar, ao quanto o outro pode te oferecer. Você sempre vai estar dependente. E isso não combina bem com finanças. Dica número 4. Não venda suas ações em tempo de crise. Essa aqui, eu sei que você já ouviu, Warren Buffett fala, todo mundo fala, só que é muito difícil você ter o controle emocional para fazer isso. Você tem que entender que o mercado financeiro, ele é volátil. Vai ter momentos que está tudo bem, está surfando na crista da onda, vai ter momentos que está tudo desabando. E nos momentos que está tudo bem, você não pode ficar eufórico. Assim como nos momentos que está tudo desabando, você precisa manter a calma. O mercado financeiro não é um lugar onde você pode deixar as suas emoções ditarem aquilo que você vai fazer. E quando surge uma crise, o pânico toma conta do mercado. O que muita gente faz é correr para vender ação com medo de perder dinheiro. E aí, com medo de perder dinheiro, que a pessoa vai e perde dinheiro mesmo. E tem uma frase do Buffett também que ficou famosa, que é: se você não está disposto a ver suas ações caírem 50%, galera, sem entrar em pânico, você não deveria estar no mercado de ações. De verdade, galera, não tem problema nenhum nisso. Se você não está preparado para ver uma grande queda na sua carteira, num momento de crise, é melhor você ficar na renda fixa. E não tem nenhum demérito nisso, galera. Tem muita gente que ficou milionário com renda fixa. Vejam o exemplo da Natália Arcuri. Ela disse que ficou milionária só na renda fixa. Dá para chegar lá também. E historicamente, o mercado, ele sempre teve altos e baixos. E as crises, elas acabam se tornando oportunidade para aqueles investidores que mantêm a cabeça no lugar. Quando você entra em pânico e vende as suas ações durante uma crise, o que você está fazendo é consolidando as suas perdas. Quando você compra 10 ações a R$10 cada ação, você não tem ali R$100. Você tem 10 ações daquela empresa. Se essas ações passam a valer R$5 cada uma, você também não tem R$50. Você continua tendo 10 ações daquela empresa. Quando que 10 ações daquela empresa vão valer R$50? Quando você vender. E se você comprou uma ação num certo preço lá, os R$10, vamos pôr, e ela caiu devido a uma crise, um fator externo, isso não significa que a empresa perdeu o valor em si. Muitas vezes a crise é passageira e o preço, que era 10, caiu para 5, depois da crise vai para 12, porque a empresa continua boa. Se você vende uma ação nesse momento de baixa, você está vendendo por muito menos do que o valor daquele ativo. E quem que está procurando comprar nessa hora? Os investidores mais experientes, que sabem que no longo prazo o mercado vai se recuperar. De novo, aqui não é recomendação de investimento, você tem que entender se a empresa tem potencial de recuperação ou não. Tem empresa que também quebra, galera. Então, é sempre o estudo de cada um. Só que a gente sempre tem que pensar no longo prazo. Não compra uma ação pensando em vender no próximo mês, no próximo ano. Se você fizer isso, você não está investindo, você está especulando. E o Warren Buffett é um cara que, quando ele entra numa empresa, ele pensa em ficar décadas naquela empresa. Por isso que ele não entra em pânico quando o mercado balança ali. Na verdade, tem que fazer o oposto. Tem que ver as crises como oportunidade de comprar mais e investir em empresas boas. Porque é muito melhor você comprar uma empresa boa quando ela está barata do que quando ela está cara, né? Então tem muita gente que fala que crise é o momento em que o mercado entra em promoção, né? Mas, de novo, sempre avalie o que é bom e o que é ruim. Você tem que aprender a separar o joio do trigo, galera. Isso é muito importante, principalmente no momento de crise. E claro, como você ficou até aqui, eu vou deixar uma dica extra para você, porque você sabe que tudo que é vídeo de lista aqui no canal, eu sempre deixo uma dica extra no final, como um bônus, né? Você que chegou até aqui. Falando em deixar, aproveite e deixa o like. E a número 5 é: não desista. E se tem uma coisa que o Warren Buffett demonstra, né, na trajetória dele, é a importância da persistência. Ele começou a investir muito jovem e investiu ao longo de décadas. Como eu falei para vocês, ele passou por 14 crises. É crise pra... Mas o que ele nunca fez nessas crises foi desistir. Imagina se na primeira crise, galera, ele tivesse parado. Ninguém ia saber quem que era o cara. E é isso que separa as pessoas que conseguem conquistar riqueza e estabilidade financeira daquelas que ficam no caminho. A paciência é uma virtude importantíssima no mercado financeiro. Se você investe para longo prazo, você precisa ser paciente. Porque investir, galera, é como plantar uma árvore. Você não planta, você não coloca semente lá e colhe o fruto no mesmo dia. Não é assim. Você planta a semente, rega por muito tempo e só dali a alguns anos é que você vai começar a colher o fruto daquela árvore. O crescimento financeiro, ele exige tempo. E muitas vezes o que impede as pessoas de alcançar o sucesso é a falta de persistência. A gente vive numa geração, galera, muito imediatista.
A gente não pode ser imediatista quando o negócio é investimento. E ao mesmo tempo que você está investindo, você tem que estar preparado para se adaptar. Porque o mundo, ele muda. E o mercado muda junto com ele. E aí, de novo, você precisa estar adaptável a essas mudanças, né? Aquela questão das estratégias lá, né, galera? Também não quer dizer que você tem que mudar toda hora, mas sim que você tem que estar aberto a aprender e se adaptar ao longo da jornada, né? E essa capacidade de você continuar e ir se adaptando, mesmo quando as coisas ficam difíceis, é o que garante que você está preparado para o futuro. A desistência, na verdade, ela é a falta de uma visão de longo prazo. E é assim em tudo que vale a pena na vida, galera. Nada do que vale a pena é construído do dia para a noite. As coisas boas na vida, elas levam tempo. É fundamental que você construa. E construir, muitas vezes, demora. Mas e você? Me fala aí nos comentários qual dessas 5 dicas foi a que você mais gostou e que mais fez sentido aí para você, né? Me fala também se eu consegui ir além do óbvio nesse vídeo aqui para vocês, né? Além daquele lero-lero que todo mundo fala por aí, né? E se eu conseguir te falar pelo menos uma coisa que você não sabia, então faz a boa pra gente e ajuda a espalhar esse vídeo aqui para que mais gente aprenda sobre investimentos, para que mais gente consiga a liberdade financeira. No mais, um abraço para você e até o próximo vídeo.